Miguelito, tá por aí, tá me vendo e me ouvindo? Cadê você? Deixa eu ativar seu microfone, que eu acho que aqui tá para mim tá desativado. Peraí. Tá me vendo e me ouvindo? Tô vendo e ouvindo. Perfeito. Vamos começar. Não sei se a Juzinha vai entrar hoje, mas vamos lá. A ideia de hoje é a gente continuar os nossos estudos sintáticos com atividades. Hoje a gente vai estudar complemento nominal e ver quais são as diferenças entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. E para isso, é óbvio, eu vou revisar só um pouquinho o adjunto adnominal e adverbial, só para dar uma clareada. E na sequência a gente vai estudar o agente da passiva. São os dois últimos termos da análise sintática que falta para a gente concluir. Então, deixa eu te mostrar aqui, tá? Isso é o que a gente vai estudar. E te mostrar aqui, foi o que eu fiz, né? Nos nossos últimos encontros, mostrar que hoje a gente vai finalizar o estudo dos termos integrantes, porque estudamos os termos essenciais, os acessórios, finalizamos na aula passada, e vamos hoje concluir os termos integrantes da oração, certo? Para a gente finalizar a análise sintática interna. Então, hoje a gente trabalha esses conteúdos, e ao final eu vou passar uma interpretação, né, que hoje, segundo o nosso cronograma, seria simulado, é simulado. E a minha ideia é que a gente tenha tempo de eu aplicar e de ter um espaçozinho de coisa de 10 minutos para eu já tirar as dúvidas, para ficar mais quentinho a informação, tá? Então, eu aplico, vejo o seu rendimento e aí você diz, estou com dúvida nessa, nessa e nessa, e a gente vai para essas questões e corrige. Então, essa é a ideia de hoje. Beleza? Tudo certo? Antes da gente começar mesmo, tudo certo com você, tudo certo na escola, vai ficar de férias quando? Me dê notícia, a gente nunca fala, né? E, e a gente está te encaminhando aí para o final do ano. E eu queria saber, vai ficar de férias quando na escola? Já está finalizando os conteúdos? Como é que tá essa parte lá da escola? Eu vou ficar de férias mais ou menos em dezembro, no Gente, final de só dezembro, jura, no Miguel? final ou na metade, por aí. Nossa! Ah, então tá tendo aula e, assim, quando eu digo aula, é conteúdo mesmo, com prova, com tudo ainda. Ainda vai ter prova, né? Então, Ainda vai ter prova no começo de dezembro. tá. Nossa, eu pensei, porque tem muitas escolas, né? Muitas não, mas algumas, especialmente essas escolas de referência, que chega assim já no início de novembro. Não digo início, tá se encaminhando para finalizar, e muitas delas encerram em novembro mesmo, no finalzinho e tal. Por isso que eu perguntei, assim, né? Mas foi bom você ter dito. Então tá, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo na escola, você tá bem, tá tudo tranquilo, né? Ah, Pelo tá tudo visto, certo. E a senhora tá bem? tá bem, graças a Deus. Estou bem, tudo certo também. Beleza, vamos lá. Vamos então finalizar hoje essa análise sintática. Eu vou começar, Miguelito, relembrando, a gente vai começar relembrando o que são adjuntos, né? Tanto o adnominal quanto o adverbial. Eu acho que eu fiz esse trabalho na aula passada pela ficha, não foi? Foi. Só um minutinho que eu vou pegar ela agora aqui. Pronto, acessei, vou compartilhar com você, só para a gente relembrar mesmo, tá? Os nomes, esses dois termos acessórios da oração, que significa que eles são acessórios, eles não são imprescindíveis, né? Mas é lógico que quando eles estão ali, numa frase, numa oração, num período, eles contribuem para o sentido daquela frase. Eles são importantes, mas eles são dispensáveis. Dispensáveis, não indispensáveis. Por isso que se chama termo acessório. Esses dois termos acessórios, os próprios nomes deles já dizem para que eles servem, né? O adjunto, o adnominal, ó, adnome, está junto do nome, acompanha o nome. E qual é a classe de palavra mesmo que dá nome às coisas? Substantivo. Então, os adjuntos adnominais, eles vão estar relacionados ao substantivo. E a dica é o próprio nome, ó, nominal, que é nome, que é a classe que dá nome, que é substantivo, tá? Então, normalmente, os adjuntos adnominais, né, eles vêm representados pelo artigo, que é quem sempre está junto do substantivo, pelo numeral, que também pode vir acompanhado com o substantivo,
pelo adjetivo, vou colocar aqui menorzinho, pelo adjetivo, e também pelo pronome. Vou botar aqui embaixo. Então, essas são as classes de palavras que costumam acompanhar um substantivo na frase. Por isso que eles são considerados adjuntos adnominais. Todo adjunto, essa informação é importante, tá? Pega essa informação. Todo adjunto adnominal tem a intenção de modificar um substantivo. Modificar no sentido de acompanha atribuindo ali uma significação, né? O artigo, por exemplo, vai definir ou indefinir. O numeral vai indicar a quantidade desse substantivo. O adjetivo vai apresentar características, sejam qualidades ou defeitos. O pronome vai indicar as pessoas do discurso, ou vai demonstrar em que lugar está esse substantivo. Enfim, todas essas quatro acompanham o substantivo, portanto, adjuntos adnominais. Já o adjunto adverbial, que eu vou pegar uma outra cor de caneta para facilitar a visualização, é a própria palavra que já diz advérbio. O advérbio ele serve para quê? Para indicar circunstância. A que classes de palavras ele faz isso? O advérbio apresenta circunstância ao, o próprio nome já diz, ó, ad, de adjetivo. Verbial, lembra a palavra verbo. E o próprio advérbio, que é a própria palavra, que eu vou circular aqui, essa própria palavra. Então, o adjunto adverbial nada mais é do que a gente estudou lá em advérbio. É a mesma coisa, os valores são os mesmos, só uma mudança de nomenclatura. Lá em morfologia a gente chama advérbio ou locução adverbial, quando é uma expressão. Sintaticamente a gente chama aqui de adjunto adverbial, porque está junto do verbo, está junto do adjetivo ou está junto de outro advérbio. Tá? Então, essa é a diferença dos adjuntos, lembrando que eles fazem parte dos... Vou colocar aqui em cima também para facilitar. Eles fazem parte dos termos acessórios. E aí a gente vai revisitar só alguns exemplos, tá? Do que a gente viu já na aula passada, porque a gente fez algumas atividades, né? Assunto novo, é muita informação, por isso que sempre vale a pena a gente retomar um pouquinho antes de progredir. Então, exemplos de adjuntos adnominais, vamos lá. Meu vestido preto rasgou. Então, meu e vestido, perdão, meu e preto, está acompanhando a palavra o quê? Vestido, que é o substantivo. Então, as palavras que estão relacionadas ao substantivo, acompanhando, modificando esse substantivo na frase, e que são artigo, pronome, numeral ou adjetivo, eles vão ser adjuntos adnominais. O substantivo, Miguel, que eu acho importante eu ressaltar, ele não tem que estar no início da frase, não, ele pode estar ao final. Ele pode estar no meio da frase. Não há uma posição. Então, cuidado com isso de imaginar que só vai existir adjunto adnominal no início da frase, que é onde está ali mais ou menos o sujeito, né? Onde costuma estar o sujeito. Até porque o sujeito pode estar ao final da frase, pode estar no meio, então não tem uma região. Onde tiver substantivo e palavras como artigo, numeral, pronome e adjetivo relacionado a ele, vai ter adjunto adnominal. Certo? Então, aquela menina bonita é minha sobrinha. A gente tem menina e tem sobrinha aqui. A gente tem dois substantivos. Essas quatro palavras que eu citei, artigo, pronome, numeral e adjetivo, que estiverem correlacionadas a esses dois substantivos nessa frase, serão adjuntos adnominais. Então, aquela está acompanhando a palavra menina, bonita também, adjunto adnominal. E minha, que é um pronome aqui, está acompanhando sobrinha, que é outro substantivo na frase. Então, não importa a posição. Não importa se vai ter 10 substantivos na frase. Teve 10, se tem 10 substantivos, e tem essas palavras aí relacionadas a ele, todas essas palavras serão adjuntos adnominais. Tá? Em resumo, é isso. E aí a gente passa para o adjunto adverbial, para a gente relembrar as circunstâncias. Porque o que é que costuma cair, Miguel, em prova? Não vai cair lá para você destacar o adjunto adverbial. Normalmente as provas de português, elas são pensadas de modo que exijam uma interpretação por parte do candidato, por parte do aluno, tá? Então, o que é que eles costumam trazer em se tratando de
adjunto adverbial, por exemplo? Os valores, as circunstâncias que esses advérbios eles trazem na frase. Então, para saber se aquilo ali é uma expressão que indica tempo, lugar, modo, dúvida, é isso que cai. E, na verdade, cai muito, tá? E quando eu digo cai muito, é em todas as provas de qualquer perfil de português, certo? De concurso, de escola, de tudo. Essa é a ideia, tá? Então, relembrar que existem esses valores e é só avaliar as circunstâncias, né? Eu vou, sem dúvida, estar presente. Perceba, Miguel, que sem dúvida, né? Você está indicando a certeza, eu vou sem dúvida. Esse sem dúvida que eu quero comprovar, ele está relacionado ao verbo vou, que é o verbo ir. Por isso que é adjunto adverbial, porque todo advérbio, lá em morfologia, modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. É justamente o que essa expressão aí faz. Então, é um adjunto adverbial, que indica o quê? A afirmação. Nesse caso, né? Minha mãe nunca fumou. Nunca está relacionada à palavra fumar, que é um verbo. E está indicando o tempo, ou seja, em momento nenhum da vida dela ela fez isso. Portanto, é um adjunto adverbial de tempo. Se a gente tivesse, nesse momento agora, fazendo, em vez de uma análise sintática, estivéssemos fazendo uma análise morfológica, você só diria que na frase 1, que eu vou enumerar aqui para facilitar, a frase 1 é uma locução adverbial, porque é uma expressão. Né? E na frase 2, você teria que dizer que é um advérbio. Já aqui, em sintaxe, você vai dizer, nos dois casos, são adjuntos adverbiais. Deu para relembrar, Miguelito, aqui o que a gente trabalhou na aula passada? Deu. Deu? Beleza, então vamos seguir. A gente consegue seguir, a partir de agora, com um complemento nominal, que tenha a duvidazinha com a adjunta nominal, você vai entender por quê. E aí as dúvidas que forem surgindo, tá? À medida que a gente for fazendo a atividade, você vai trazendo. Lembre que é uma aula particular, isso aqui, do jeito que está, nesse formato que essa turma está, é basicamente uma aula particular. Então, pode me interromper a qualquer momento, pode interagir, pode perguntar, certo? Bem, vamos lá. Aí eu vou compartilhar com você aqui agora o novo assunto, que é complemento nominal. E o complemento nominal, Miguel, ele é considerado um termo integrante, ele integra, ele não é acessório. Ele não é tão dispensável como o termo acessório. Ele integra o essencial. Por quê? O nome complemento nominal, para fazer sentido, é muito bom que a gente busque os sentidos daquilo que a gente está estudando, porque senão vai ficar só na parte do decoreba e facilmente a gente vai esquecer. Que, naturalmente, a gente esquece algumas regras, muitas regras, né? A gente só fica com aquelas regras ali guardadinhas na memória recente para fazer uma prova, uma atividade, mas quando a gente entende, né, e começa interpretando ali o nome que são dados às coisas, como o nome complemento nominal, isso vai fazendo mais sentido, vai facilitando a nossa vida. Por isso que eu me preocupo em explicar. O complemento nominal, o próprio nome já diz, ó, complementa o nome. Tá? E aí você para pensar, ô tia Laís, então ele vai complementar só o substantivo? Não. Substantivo também é um nome, mas ele vai completar os nomes que são adjetivos, advérbios e substantivos abstratos, especificamente os abstratos, só os abstratos. É para isso que serve o complemento nominal. Para acrescentar uma informação a um adjetivo, a um advérbio e a um substantivo abstrato. Só que tem uma regra, porque senão a gente confundiria complemento nominal, por exemplo, Miguelito, com um adjunto adverbial. Né? Porque o adjunto adverbial, ele não apresenta uma circunstância a um advérbio e a um adjetivo, então você poderia pensar, ai, Laís, e como é que eu vou saber qual é a diferença entre o complemento nominal e adjunto adverbial? Fica logo na cabeça que o adjunto adverbial, ele apresenta circunstância ao verbo, ao advérbio e ao adjetivo, certo? É essa a função dele. O complemento nominal, olha o nome, complementa o sentido de um nome. Quais são esses nomes? Adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Na prática, vamos ver aqui. Deixa eu ampliar e vamos lá. A gente tem na primeira frase, Miguel, que a gente tem um complemento nominal, perdão, modificando um adjetivo, a gente tem a seguinte frase: estava cheio de esperanças, certo? Cheio é uma característica que é dado
a algo ou alguém, né? Nesse caso, alguém. Eu estava cheio de esperança, é alguém que estava assim. Ele estava cheio de esperança. Eu vou colocar, Miguel, só para facilitar a nossa vida, que o sujeito aqui está oculto. Então, eu vou botar ele. Vou deixar claro o sujeito, só para facilitar. Então, ele estava cheio. Cheio atribui característica a ele. Então, é um adjetivo, que é o que eu estou querendo lhe comprovar, lhe mostrar. E de esperança está complementando esse sentido aqui de cheio, que é um adjetivo. É isso que é um complemento nominal. Só que tem uma grande observação, para além de você ter entendido isso que eu expliquei. Todo complemento nominal, ele se apresenta sempre dessa forma. Vai vir sempre uma preposição, mais um nome. Nome é quem mesmo? Substantivo. Sempre. Ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi. O complemento nominal, ele é sempre uma expressãozinha, que é composta de uma preposição e um nome. Essa expressãozinha vai estar completando o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato, né? É isso que eu estou querendo dizer. Perceba que de esperanças tem a preposição de, mas a palavra esperanças, que é um nome, que é um substantivo. Essa expressãozinha junta complementa o sentido de cheio. Obrigatoriamente. Quando a gente estava estudando a adjunta de nominal agora, Miguel, não tinha essa regra, porque não existe essa regra para a adjunta de nominal. A adjunta de nominal está relacionada ao substantivo, como a gente viu, que é o grande choque, que é o que a gente vai ver que alguns alunos podem confundir, e que é confundível mesmo, tá? Complementa o sentido de um substantivo, mas não precisa ser uma expressão, pode ser uma palavra, pode ser o artigo, pode ser só o pronome, pode ser só a adjunta de nominal. O complemento nominal, não. Complemento nominal. Ele é sempre uma expressão formada por uma preposição e um substantivo. Qual é a Ô, tia, função o dele? complemento nominal sempre tem que ter preposição depois do nome? Isso. Tem que ser sempre nesse formato. Preposição mais um nome, que é um substantivo. Sempre. Não existe um complemento nominal que não tenha uma preposiçãozinha e um nome junto dele. Tá? Vamos ver a frase 2. Tá? Na frase 2 diz assim: ajoelhou-se ao lado da cama. Certo? Ajoelhou-se ao lado. Miguel, ao lado é o tal do advérbio, de lugar. Como é que eu sei que isso é advérbio? Porque está relacionado ao verbo ajoelhar-se. Né? Palavra que dá circunstância de tempo, lugar, modo a um verbo é advérbio, que aqui a gente chama de adjunta adverbial. Então, eu tenho um advérbio aí. Né? Nesse caso, se eu fosse pensar morfologicamente, eu tenho uma locução adverbial ao lado. Morfologicamente, sintaticamente, adjunta adverbial. Fazendo questão de repetir para você ir aos poucos memorizando, tá? Porque os nomes são próximos. Beleza. Então, ao lado indica lugar. Vou colocar aqui. Então, é um advérbio de lugar, né? Uma locução adverbial. Perceba que da cama, Miguel, da cama, está complementando o sentido de ao lado. Está relacionado a esse termozinho. Palavra que complementa uma palavra que seja adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato é o quê? Complemento nominal. E qual é o pré-requisito básico para ser realmente complemento nominal? Tem que ter uma preposição que é da, aqui, e tem que ter um substantivo que é quem aqui? Cama. Tem que ter obrigatoriamente, que é o que acontece. Da cama, de esperanças. Tem que ser essa expressão, preposição mais um substantivo. Tá? Então, vimos o segundo exemplo, em que temos um complemento nominal complementando o sentido de um advérbio. Na frase anterior, a gente viu um complemento nominal complementando o sentido de um adjetivo. Por último, não menos importante, e a grande chave para a gente evitar confusões, não é simples, tá? Essa parte de diferenciar complemento nominal de adjunta nominal, já vou avisando. Pelo que eu estou explicando, está parecendo simples e é, mas tem uma partezinha que eles vão se chocar, que é o que eu vou explicar, tá? E o complemento nominal, que é aquela expressãozinha de preposição mais substantivo, também pode complementar os substantivos abstratos. Isso é uma regra. Nunca eu posso dizer que há um complemento nominal se essa expressão estiver relacionada a um substantivo concreto. Nunca. Vamos relembrar o que é substantivo abstrato? Substantivo abstrato são aqueles substantivos que indicam ação,
mas é substantivo, não é verbo, naturalmente, né? Ele está indicando leitura, corrida, a leitura, certo? Eles indicam uma certa ação, mas é substantivo. E substantivo abstrato também são os sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, certo? São isso que são substantivos abstratos. E aí, o complemento nominal, ele pode aparecer relacionado a esses substantivos, só a esses, mais a nenhum, só os abstratos. Exemplo, tinha fé, fé é um substantivo abstrato, que é um sentimento. É algo que a gente cultiva, a gente não vê a fé, não, tá? Então, fé é o substantivo, presta atenção aqui, abstrato. E na sua vitória, Miguel, tem uma preposição, ó, na, e um substantivo, que nesse caso tem até um pronomezinho junto, né? Sua, para indicar a posse desse substantivo. Mas a gente tem a composição, a expressão com preposição, tá? Então, na sua vitória, está complementando o sentido de fé nessa frase. Portanto, é um complemento nominal. Vou repetir. Complemento nominal vai complementar o nome de 3 classezinhas: adjetivo, advérbio e substantivo abstrato somente. Mas, para ser complemento nominal, tem que ter uma preposição mais um substantivo. Tem que ter. É uma expressão o complemento nominal. O complemento nominal não é uma palavra qualquer. Não. É essa expressãozinha de uma preposição mais um outro nome, tá? Que vai estar complementando o sentido de um outro nome. De quais classes? Adjetivo, advérbio e substantivo abstrato. Tranquilo, Miguelito? Posso prosseguir? Pode. Beleza. Tá, vamos lá. Aí, eu trouxe aqui, ó, mais exemplos só para facilitar a tua vida, para a gente deixar complemento nominal. Porque se a gente entende os dois universos, quando a gente for juntar esses dois universos, vai ficar mais fácil. Eu disse para você, e vou repetir, que o adjunto adnominal são aquelas 4 classezinhas de palavra, artigo, pronome, numeral e adjetivo, que estão sempre relacionadas a um substantivo, só o substantivo. Adjunto adnominal é só o substantivo. São aquelas 4 classezinhas. Estão acompanhando o nome, adjunto adnominal. Depois que a gente viu isso, a gente passou, né, para o complemento nominal, porque ele tem esses nomes iguais, né? Nominal. Um é complemento, o outro é adjunto. Adjunto significa estar junto, estar acompanhando. E complemento significa que vai dar uma informação a mais. Olha os nomezinhos. Completa, complemento. Adjunto é estar junto, estar acompanhando. Certo? Essa ideia também é boa para ajudar nas associações. E aí a gente viu que o complemento nominal ele está relacionado a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo abstrato. Perceba, Miguel, que a única coisa que está chocando aí são os substantivos, para a gente confundir se é complemento ou adjunto. Porque o adjunto nominal não está relacionado ao substantivo e o complemento não está relacionado também ao substantivo abstrato. Então, o que choca é substantivo. Porque adjetivo e advérbio é só complemento nominal. Adjunto nominal não modifica adjetivo nem advérbio, é só substantivo. Então, já estou querendo chamar a tua atenção para isso, que é nesse momento que esbarra. Então, quando tiver um substantivo abstrato, o que vem ali preposicionado é complemento ou é adjunto? É isso que a gente vai ver. Tá? Enfim, vamos lá. Aí, eu vou só mostrar mais alguns exemplos de complemento nominal. E aí você faz uma atividade simples só de complemento nominal, que é bem óbvia, mas é só para massificar o conteúdo, para você internalizar. E aí depois a gente passa para a diferença entre os dois, tá bom? Vamos lá. Só mais exemplos. Cecília tem orgulho da filha. Cecília, ou perdão, orgulho aqui, tá? É um substantivo abstrato, que é um sentimento. Orgulho, tristeza, raiva, rancor, ódio, amor, alegria, substantivo abstrato, tá? Da filha é uma expressão preposicionada, Miguel, que está complementando o sentido de orgulho. Está relacionada a essa palavra, está complementando, dando informação a mais. Essa da filha não está complementando de tem, não é? Cecília tem da filha, não tem sentido. Cecília da filha também não tem sentido.
Eu estou fazendo isso para você perceber que, de fato, a expressão da filha está relacionada ao orgulho, que é um substantivo abstrato. Por isso que ele é considerado um complemento nominal. Porque está preposicionado, tem a preposição mais o substantivo, e essa expressão junta está complementando o sentido de orgulho, que é um substantivo abstrato. Ricardo estava consciente de tudo. Consciente nessa frase aqui é um adjetivo, porque dá uma característica a Ricardo. Ricardo estava consciente. Quem é que estava consciente? Essa característica é para quem? Ricardo. Então, consciente é adjetivo, porque está dando uma característica a um substantivo que está antes do verbo. Mas, então, se consciente é um adjetivo e de tudo é uma expressão preposicionada relacionada a consciente, é um complemento nominal. Como é que eu sei que de tudo está, de fato, relacionado a consciente? Lendo, interpretando, naturalmente. Mas se eu tiro o consciente, ficaria Ricardo estava de tudo. Tem sentido? Não. Então, não é estava de tudo. Ricardo de tudo tem sentido? Não. É consciente de tudo. De tudo está relacionada à palavra consciente, que na frase é adjetivo. Perceba que os complementos nominais, eles estão destacados, né? E de preto, obviamente, negrito. E eu vou até fazer isso aqui agora, tá? Passar um traçozinho aqui verdinho, só para reforçar. Todos eles que estão destacados, eles estão o quê? Preposicionados. É uma expressão preposicionada. Porque todo complemento só pode ser assim. Não existe outro formato. E aí a gente passa para o terceiro exemplo. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Então, favoravelmente é o modo como essa professora agiu. Então, é um advérbio de modo. Se aos alunos está complementando o sentido de favoravelmente, é um complemento nominal. Então, vou reforçar mais uma vez que o complemento nominal, ele complementa o nome de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. Já o adjunto adnominal, ele só acompanha o substantivo. Por enquanto, é isso. Vou liberar uma atividade extremamente simples, mas é só para você praticar. E depois que você fizer a atividade, a gente analisar o que você fez juntos. Essa é a ideia, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse é agente da passiva não, complemento nominal. Isso. Eu quero, Miguel, que você vá observando, porque está muito óbvia essa atividade que eu vou passar para você. Como eu disse, é basicamente para exercitar. O que é que eu quero que você vá percebendo à medida que você faz a atividade? Que aquele complemento nominal que você vai ver qual é da frase, que vai estar bem óbvio, tá? Porque aí eu não tô colocando uma atividade em que vai gerar essa confusão se é complemento nominal ou se é adjunto. Eu quero que você perceba, esse complemento nominal está complementando o sentido de que nome? De um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato? Para, depois que você finalizar, a gente comentar isso aqui, para você ir incorporando, tá? Assim, entendendo. Vamos lá, F2.1, começar. Pode começar. Quando terminar, me avisa aqui. Vamos lá retomar. Majuzinha vai pegando aí, vai ficar um pouquinho perdida nesse início, né? Agora que você entrou, mas aí você vai acompanhando e fazendo o que você consegue, tá certo? Eu não tenho como voltar, obviamente, porque a gente já está em 36 minutos de aula, mas depois você assiste o início da aula, tá bom? Bem, eu vou compartilhar aqui a atividade, Miguelito, e aí você vai. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu atualizar aqui. Pedindo. Ah, como eu já imaginava, eu ia dizer, você vai tirando dúvida, nem teve dúvida como eu imaginava, porque ela é bem óbvia, né? Depois do que a gente trabalhou, ela é bem simples. Então, eu só queria, Miguel, que a gente refletisse, a Maju vai acompanhando também, que o complemento nominal, ele vai estar sempre relacionado a três classes de palavras, que pode ser substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Então, é importante, numa atividade simples como essa, Miguel, que a gente reflita para ir internalizando esse complemento nominal que eu identifiquei nessas frases, que eu acertei, que eu sei quais são. Eles estão relacionados a que classe dessa de palavra? Porque de tanto que você vai exercitar isso, vai facilitando. Então, ele tem medo de barata, que aqui está escrito barato, mas eu sei que aí saiu certinho, porque para mim aqui sempre fica um pouquinho
essas informações elas acabam ficando distorcidas, tá? Saiu errado mesmo, mas eu Saiu percebi lá que no era seu barata. também, de barato? Saiu errado. Pronto, seria de barata, tá? Então, ele tem medo de barata. Medo é um substantivo abstrato. Então, se existe uma expressão preposicionada que é de barata, complementando esse sentido de medo, é por isso que ele é um complemento nominal, segundo a regra do que a gente está estudando. Então, é importante, foi esse movimento que eu queria que você fizesse, Miguel. Para além de identificar as expressões que estão com preposição, que isso é a parte mais fácil, que aí eu já sabia que não ia gerar dúvida, que ia ser mais simples, mas eu queria que você fosse reconhecendo isso. Ah, tá bom, de barata é um complemento nominal, porque eu acabei de estudar que é uma expressão com preposição. Mas ele está modificando que palavra aí? No sentido de complementar esse sentido de que palavra? Medo. E medo é o quê de classe de palavras? Substantivo abstrato, tá? No segundo item diz, aquele remédio fez mal ao fígado, tá? Perceba que mal está relacionado ao verbo fez. É o modo, né? Aí, fez mal, fez bem, né? Então, toda palavra que está relacionada a um verbo é um advérbio. Mal, bem, ruim, pior, melhor, tá? Se a complemento nominal ao fígado, que vem sempre preposicionado, está complementando o sentido do advérbio, é por isso que ao fígado é um complemento nominal. Aí a justificativa dele ser um complemento nominal é ao fígado é um complemento nominal, porque é uma expressão preposicionada que está relacionada ao advérbio mal nessa frase. Porque, vou repetir, complemento nominal vai estar relacionado a três classes. A repetição é proposital, tá? Adjetivo, advérbio ou um substantivo abstrato. E é lógico que essas informações que eu estou passando vocês têm que memorizar. Não tem o que fazer. Porque gramática é regra. E regra, ó, a gente memoriza. A gente memoriza as regras dos esportes, a gente memoriza as regras de convivência na escola, de tanto que a gente pratica, de tanto que a gente vive aquilo ali. Então, naturalmente, a regra gramatical seria a mesma coisa, tá? Laís foi bem na redação. Olha que legal, que bom, né? Para mim, que eu fui bem na redação, mas eu sou suspeita como professora, botei meu nome aí, poderia ter colocado qualquer um. O fato é que foi bem e foi mal é o modo como Laís se saiu. Então, bem, advérbio também. Ó, bem, advérbio também. E na redação, a expressão preposicionada que está relacionada à palavra bem. Por isso que é complemento nominal, porque está complementando o sentido do advérbio. Qual é o advérbio? Bem. Por último, meu cachorro é rico em saúde. Que bom também, né? O fato é que a palavra rico é um adjetivo. Como é que eu sei? Porque aí na frase ele está caracterizando o meu cachorro, está atribuindo uma característica ao cachorro, que é substantivo. A palavra cachorro é substantivo. Rico apresenta uma característica a cachorro, adjetivo. Se a expressão preposicionada está complementando o sentido desse adjetivo, complemento nominal. Então, a gente teve aí um complemento nominal para dois advérbios, para um substantivo abstrato e para um adjetivo, que é justamente o que o complemento nominal faz, certo? Falado isso e repetido milhares de vezes, Maju vai ver no início, quando ela assistir o começo da aula, quantas vezes eu repeti isso, muitas e muitas, que é para justamente vocês irem internalizando, né? Especialmente Miguel, que estava no início, para ficar bem firme. Agora vem a parte do nosso calinho. Sabe aquele calo, gente? Tô até com calo na mão, porque eu faço crossfit. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que vai dar para ver. Dá para ver, gente. Ai, meu Deus. Estão vendo meus calos? Gente, esses calos não dói pouco, não. Ele dói muito. Esses calos é de pegar peso, de subir na barra. Dói demais. Eu acho que esse aqui dá para... Olha pra aqui, minha gente. Minha Nossa Senhora, vocês estão vendo, né? Maju tá impressionada. É, Maju, crossfiteiro é assim. Eu fui inventar de fazer crossfit, pronto, deu nisso para mim. Bem, aí eu ia falar não dos calos da mão, mas eu falei o nome calo, me lembrei dos meus, porque eles estão incomodando bastante, inclusive. Não tem aquele calo, gente, que normalmente a gente costuma ter nos pés, que incomoda um pouquinho? Pronto. Esse assunto é um assunto que incomoda um pouquinho, porque ele gera muita dúvida em algumas situações. É fácil a gente saber, inclusive pela quantidade de vezes que eu já repeti hoje, o que é adjunta nominal e o que é complemento nominal. As duas partes separadas a gente
assim, o aluno entende bem, não gera muita polêmica, porque é regra, né? É saber que o adjunto adnominal são as 4 palavrinhas que estão relacionadas ao substantivo. Quais são essas palavrinhas que a gente viu na aula passada? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Toda vez que essas 4 classes estão acompanhando o substantivo na frase, ele se torna um adjunto adnominal, sintaticamente. E o complemento nominal é um complemento de nomes. Que nomes? Que estão nessas 3 classes. Vai complementar o sentido de um advérbio, o sentido de um adjetivo e vai complementar o sentido de um substantivo abstrato, somente o abstrato. Aí, o grande calo da questão é o seguinte: como o adjunto adnominal, tá? Ele só está relacionado ao substantivo, que esse substantivo pode ser concreto e abstrato, e o complemento nominal está relacionado a 3 classes, mas tem uma classe que é igual, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou linkar aqui, ó, substantivo abstrato e substantivo abstrato. Esse é o grande problema. Como é que a gente vai diferenciar ali se é um complemento nominal, se é um adjunto adnominal, quando uma expressão estiver relacionada a um substantivo abstrato? Aí é essa dica que eu vou dar para a gente fazer e avaliar juntos aqui, certo? Essa é a ideia. Então, a gente só pode confundir essas 2 classes, esses 2 termos, gente, vou repetir, quando a gente tiver uma expressão relacionada a substantivo abstrato. Porque se a gente tem uma palavra, uma expressão que está relacionada a adjetivo, só pode ser o quê? Complemento nominal. Se a gente tem uma expressão que só está relacionada a advérbio, só pode ser o quê? Complemento nominal. Se a gente tem uma palavra ou expressão que está relacionada a um substantivo concreto, só pode ser o quê? Adjunto adnominal. O problema são os substantivos abstratos, que estão nesses 2 polos. A primeira diferença e a primeira coisa que eu quero falar, e tudo isso que eu estou explicando para vocês, deixa eu aproveitar para mostrar, para não esquecer. Eu estou liberando para vocês uma espécie de uma cartilhazinha, né? Eu chamo assim, que tem todas as explicações de como você diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Tudo que eu estou falando está explicado, destrinchado aqui. E esse material eu estou liberando na agenda de hoje. Então, já estou me antecipando dizendo isso, porque eu estou explicando para vocês aqui no meu quadro, no meu lindo quadro azul, mas tudo que eu estou falando aqui, eu estou disponibilizando um material que tem o passo a passo de como vocês identificarem isso. Vai estar na agenda de hoje, beleza? Bem, voltando. Então, a gente viu que o complemento nominal obrigatoriamente é uma expressão que tem preposição. O adjunto adnominal não. O adjunto adnominal é qualquer palavra que esteja relacionada ao substantivo. E o complemento nominal é uma expressão que é composta de quê? Uma preposição mais um substantivo. E no adjunto adnominal, não. Eu posso também ter uma expressão correlacionada a um substantivo desse. Posso. E pode ser adjunto adnominal, mas não é obrigatório. O complemento nominal é obrigatório. Tem que ter uma expressão, tem que ter preposição ali. Se não tiver, não é complemento nominal. Certo? Essa é a primeira dica para diferenciar essas 2 coisas aqui, gente. Substantivo abstrato, que tem nos dois tipos de termos. Esses 2 tipos de termos podem modificar substantivos abstratos. É isso que a gente está vendo, a grande incógnita. Primeira dica: se não for uma expressão com preposição, não pode ser complemento nominal. Aí já é adjunto nominal, automaticamente. Então, se eu tenho uma palavra ali relacionada a um substantivo abstrato, sem preposição, só pode ser adjunto nominal. Certo, certo, certo? Exemplo. Tive. Ai, meu Deus. Tive. Deixa eu só. Botar assim. Ele teve uma ideia boa. Para vocês entenderem. Ideia é um substantivo abstrato. Certo? Tranquilo? Que ideia é um substantivo abstrato? Depende ali da gente para elaborar aquilo ali, para pensar, para sentir, que é amor, ódio, tristeza, rancor. É isso que é substantivo abstrato. Ou substantivos que indiquem ações, como a gente viu logo no primeiro momento da aula de hoje. Certo? Então, ideia é um substantivo abstrato. Se eu perguntasse assim, por exemplo, Miguel, boa é complemento nominal ou adjunto nominal? Automaticamente, Miguel, você teria que
dizer que ela é uma adjunta nominal. Porque para ser complemento nominal, tinha que ser uma expressão preposicionada. E não está. Então, quando é assim, né? Isso aqui, lembrando que ideia é um substantivo abstrato, eu vou colocar aqui. Quando está assim, é muito fácil, não gera dúvida. Não é isso aí que o aluno cai. Tá? O uma também é adjunta nominal aqui, ó. Gente. Uma também é adjunta nominal. Isso aqui é adjunta nominal e isso aqui é adjunta nominal. Por que mesmo que ela está relacionada à palavra ideia, que é um substantivo. Adjunto, ó, está junto. Então, aí não gera nenhuma dúvida. O problema é quando o complemento nominal não é preposicionado, é quando o adjunto nominal também está preposicionado. São os exemplos que eu vou mostrar para vocês. Que aí gera isso. Você faz, eita, meu Deus, se é complemento ou é adjunto? Tem lá um substantivo abstrato. Aí tem uma expressão preposicionada. Aí gera essa dúvida. Porque pode ser complemento ou pode ser adjunto. Beleza, tia Laís, me dá aí a chave, finalmente, para eu saber, quando tiver esse contexto de um substantivo abstrato e eu tenho uma expressão preposicionada. Vai ser um ou vai ser o outro. Vamos para os exemplos, que agora vai ficar mais simples de vocês entenderem, tá? A diferença de um para o outro, do adjunto para o complemento relacionado ao substantivo abstrato, é que o adjunto adnominal, ele indica o sujeito é ativo, ele está fazendo alguma coisa. E no complemento nominal, ele recebe, ele é agente, que a gente chama. Ele recebe a ação. Essa é a diferença, só. Vamos ver isso na prática, na frase. Então, a resposta ao público foi insatisfatória. A resposta é um substantivo abstrato, que indica aí a ação de responder. A resposta é a ação de responder. A pergunta é a ação de perguntar. Por isso que é considerado substantivo abstrato. Tá? Presta atenção. Então, substantivo abstrato aqui. Nos dois casos, né? Substantivo abstrato, que é quando gera confusão. Ao público é uma expressão preposicionada. E é nesse momento que você fica, meu Deus, isso aí é adjunto nominal, é complemento nominal. Certo? Nesse caso, é um complemento nominal, porque o público está recebendo essa resposta. A resposta ao público, eles estão recebendo a ação. Eles não estão praticando a ação. Não é o público que está dando essa resposta, ele está recebendo a resposta a eles. Por isso que é complemento nominal, gente. É só essa a diferença. E vai ser adjunto adnominal, essa expressãozinha preposicionada, relacionada a um substantivo abstrato, quando estiver indicando a ação. O sujeito está fazendo aquela ação. Então, a resposta do professor, quem deu a resposta foi o professor. Ele não está recebendo a resposta, ele está dando. Por isso que isso aqui é adjunto adnominal. Percebam que a frase é a mesma, gente. O que muda é essa expressão preposicionada. Na frase 1, a expressão, no exemplo 1, a expressão preposicionada está recebendo a ação. E no exemplo 2, a expressão preposicionada, que é do professor, está fazendo a ação. Vamos ver mais exemplos para facilitar? Acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Eu coloquei diretamente, gente, nas atividades, tá? E aí eu vou liberar também um link já já para vocês exercitarem. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, coloque A para adjunto adnominal e C para complemento nominal nas frases. Então, primeiro a gente identifica e depois a gente vê se ele está agindo ou recebendo. Se for um substantivo abstrato. Porque se não for substantivo abstrato, gente, não tem confusão. Vamos relembrar isso aqui, vamos ver. Aquela cadeira de ferro é uma expressão preposicionada, beleza? Porque não tem que ser expressão preposicionada para ser complemento, por exemplo. Mas, gente, cadeira, vocês concordam comigo que é um substantivo concreto? Cadeira é uma coisa, é um objeto, não é um sentimento, não é uma indicação. Então, isso aqui só pode ser adjunto adnominal, gente. Porque a expressão de ferro está relacionada à cadeira, certo? Mas cadeira é um substantivo concreto. E a confusão só vai existir quando for um substantivo abstrato. Porque se é concreto, só quem pode modificar um substantivo concreto é quem? O adjunto adnominal. Beleza? Vamos lá. Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro. A gente tem aqui duas informações com preposição.
tá? Mas esse ao gerente, gente, não conta, porque quando algo é solicitado a alguém. Então, isso é um complemento do verbo. Esse aqui não conta, tá? Então, o que a gente vai avaliar é essa expressão preposicionada, do dinheiro. Devolução. Preste atenção. Devolução é um substantivo abstrato, certo? Vocês estão conseguindo enxergar a... Cadê, meu Deus? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu pegar essa outra canetinha que eu acho que é melhor. Tá. Ó, do dinheiro, que é o que a gente está avaliando, né? Não, ele não está pegando a canetinha. Vê se agora vai. Não, não está indo. Enfim, do dinheiro é a expressão preposicionada que está relacionada à palavra devolução, que é um substantivo abstrato, que é indicação, a ação de devolver. Devolução, certo? Bem, a gente tem um substantivo abstrato, beleza. Ó, foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro. Então, esse gerente ele vai receber. Se ele não é ativo, ele é passivo, é um complemento nominal. E aí eu boto C. A dúvida está nesse tipo de questão aqui, quando a gente tem um substantivo abstrato e uma expressãozinha complementando esse nome. Tá? Aquela imagem de cera é esquisita, gente, muito fácil esse. De cera é a expressão preposicionada, mas imagem é o quê? Substantivo concreto. Então, só pode ser adjunto. Substantivo concreto não gera dúvida, vai ser sempre adjunto nominal. O caderno de anotações, gente, de anotações está relacionado a caderno. E caderno é o quê? Concreto, adjunto. Quando é assim, é muito fácil. O problema, entre aspas, é só quando a gente tem um substantivo abstrato, que a expressão preposicionada que está relacionada a ele pode ser complemento ou pode ser adjunto. Nos demais casos, não tem como confundir, porque o adjunto adnominal, ele só está relacionado ao substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. E o complemento nominal, ele vai estar relacionado a adjetivo, a advérbio e ao substantivo abstrato. Tá? A construção do metrô, vamos lá, a construção do metrô, construção, certo? Na letra E, construção é o quê? Vocês estão conseguindo visualizar bem, gente? Ai, meu Deus, subiu foi tudo, não foi? Vocês estão conseguindo visualizar direitinho as imagens que eu estou colocando, que eu estou grifando? Me digam aí. Tá dando pra ver. Tá dando para ver? Deixa eu botar isso aqui, peraí. Só um minutinho. Quer sair do lugar, não, né? Tem problema não. Vamos lá. A construção do metrô, construção, tá? É um substantivo abstrato, que é quando gera confusão. Tipo, e aí é o quê? E do metrô é a tal expressão preposicionada. Tá? Gente, o metrô é que está construindo, ele está sendo construído, né? A construção do metrô, ele está sendo construído. Portanto, é complemento nominal. É um C. Porque ele está recebendo essa ação. O metrô é uma coisa, ele não tem como praticar aquilo ali. Tá? Então, sendo substantivo abstrato, poderia ser um ou outro. É complemento nominal porque está indicando que ele está recebendo, certo? Então, é basicamente isso, certo? Eu até coloquei, ó, gente, outros exemplos aqui, e eu vou passar uma atividade para vocês exercitarem, logicamente. Não estou falando de agora que eu vou passar, que é o da atividade da sala, mas eu vou passar uma para que vocês façam em casa também, para poder identificar esses erros e tal. Lembrem, gente, regra, assunto novo, não tem para onde correr. É feito matemática. Se você estuda, ou qualquer outra disciplina, mas eu vou tomar como exemplo a outra disciplina que normalmente anda muito junto com o português para os concursos e tal, né, que é matemática. Se você aprende uma nova fórmula, um novo cálculo, mas você não pratica para exercitar, você não vai aprender, você vai esquecer. Né? E aí, quando você for tentar fazer depois de um tempo, você não vai saber mais como é. Então, tem que praticar. São muitas regrinhas, certo? Bem,
Eu só vou pegar esse nono quesito aqui para mostrar para vocês que tem algumas frases que são óbvias. Porque, por exemplo, perdeu a ambição de dinheiro, certo? Ambição, aqui, é um substantivo abstrato. De dinheiro é a tal expressão preposicionada, que a gente não sabe se é adjunto ou se é complemento nominal, tá? Então, perdeu a ambição de dinheiro. Ele perdeu, foi a ação dele. Portanto, isso aqui é um adjunto nominal. Não é complemento. Porque está indicando algo ativo. Ele é que perdeu a ambição de dinheiro, tá? Então, no nono aqui, por exemplo, seria adjunto nominal, mesmo se relacionando a um substantivo abstrato, certo? E aí vocês só vão saber disso praticando e praticando. Então, vamos lá. Eu vou liberar a atividade que é justamente para vocês distinguirem, né, se é adjunto nominal e complemento nominal. A gente fala sobre essa atividade, comenta quando vocês terminarem. Depois disso, a gente vai para o nosso intervalo. E depois do intervalo, só retomando, a gente vai estudar o último assunto novo de análise sintática, que é agente da passiva. E, por último, vocês vão fazer a interpretação de texto e eu já vou tirar as dúvidas hoje mesmo, tá bom? Essa vai ser a sequência. Deixa eu ver se o tempo aqui foi dado certo. Contagem regressiva. Pensem, tá, gente, antes de marcar, de selecionar. Estou colocando um tempo mais amplo para vocês terem tempo de analisar frase por frase. Se quiser voltar na frase anterior, enfim. Então, vamos lá. E F2. Link liberado. Foi. Podem começar. Vamos retomar, gente. Cadê vocês? Estão aí? Deem sinal de fumaça para mim. Tô aqui. Miguelito, assim, mesmo sendo assunto novo, eu estou perguntando diretamente a você, porque Maju perdeu uma parte da aula que foi bem importante para entender essa diferença. Está ficando claro o que eu estou explicando? Está percebendo que gera realmente essa dúvida se é adjunta nominal ou se é complemento, mas somente nos substantivos abstratos? Está dando para perceber isso? Está tranquilo essa parte? Tá tranquilo. Tá, beleza. Lembrando que vai ter a oportunidade de exercitar, de errar, tá? Faz parte. Vamos lá. Agora, gente, a gente passa para o agente da passiva. E entender a voz passiva, que eu acho que em algum momento vocês já ouviram falar nisso, de repente na escola, eu não sei, Majuzinha, mas eu acho que sim, né? Do sujeito que pratica a ação, do sujeito que recebe essa ação. Tem muito a ver também com o que a gente está falando para diferenciar o complemento nominal do adjunto nominal, se ele está exercendo ou se ele está recebendo, tá? Tem muito a ver com isso também. Só para complementar, eu vou deixar na agenda da aula de hoje 2 links do YouTube. Um talvez eu consiga passar aqui, outro não, hoje, sobre esses 2 assuntos, para facilitar, tá? São sempre vídeos que eu aconselho, que eu sei que tudo que está sendo explicado de acordo com o que eu estou repassando aqui para vocês, de acordo com a gramática normativa. E aí eu sei que é muito importante o visual. Então, vocês podem, para além de revisitar o conteúdo, revisar aí o conteúdo por meio do material que eu estou disponibilizando hoje, vocês podem também assistir a esses 2 vídeos, também curtinhos, falando sobre esses assuntos, sobre a diferença de complemento nominal e adjunta nominal e sobre a voz passiva, que é o assunto de hoje, tá bom? Então, só para avisar para não esquecer, lá na agenda vocês vão encontrar tudo isso que eu estou falando. Então, a voz ativa, né? Vamos entender o que é isso, voz passiva. Primeiro, entendendo de onde surge essa voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito, que a gente já estudou, porque a gente está estudando sintaxe, ele pratica a ação. Ele exerce aquela ação ali. Então, a plateia aplaudiu o artista. A plateia aplaudiu, ela fez isso. Ela está agindo na frase. Tá? É essa ideia do sujeito ativo. Ele não está recebendo a ação. Ele está fazendo. Quem é o sujeito de a plateia aplaudiu o artista? A plateia. Como é que a gente sabe? A gente acha o verbo e pergunta quem? Isso é o básico que a gente viu, que a gente estudou lá nos termos essenciais da oração. Beleza? Então, para eu saber se é voz ativa, passiva, primeiro eu tenho que encontrar os termos essenciais da oração, que são o básico.
Por isso que a gente começa estudando isso. Esse é o começo da análise sintática. Então, depois que eu acho o sujeito e o predicado, eu vou ver se esse tal sujeito está praticando ou está recebendo essa ação. Beleza? Na voz passiva, tá? Que tem dois tipos, que ela pode ser analítica ou sintética, que é o que a gente vai estudar. Esse sujeito, em vez de ele praticar, ele recebe a ação. Então, exemplo, o artista foi aplaudido pela plateia. Então, esse artista ele não está aplaudindo, ele foi aplaudido. Ele está recebendo isso, esse carinho, por exemplo, né, do aplauso. Certo? Então, aqui, ó, o artista é o sujeito. Como é que a gente sabe que a Laís pega o verbo, a locução verbal e pergunta quem? Quem foi aplaudido pela plateia? O artista. Nessa frase, tá? E esse sujeito, ele está recebendo essa ação. Ele não está fazendo, não é ele que está aplaudindo, ele está recebendo isso. Por enquanto, tranquilo, Miguel e Maju. Maju está conseguindo acompanhar bem esse novo assunto? Agora, está conseguindo entender o que eu estou explicando? Me digam aí, vão me sinalizando, tá? Se tiver algo errado, vocês falam, assim, tipo, não entendi, dá para voltar, quero outro exemplo. Interajam. Um cafezinho. Quem quiser, tá aqui, viu, gente? Vamos lá. E existe a passiva sintética, que é quando a gente vai entender, tá, gente? Como é que faz essa passiva aí que eu acabei de mostrar, que é a analítica. Existe a sintética que eu vou pegar o verbo e vou dizer aplaudem-se artistas. Alguém aplaudiu aí. Esse sizinho está indicando isso, que eu estou usando uma partícula passivadora. A gente vai entender isso melhor como funciona já já, que eu vou citar vários exemplos, nem se preocupem, tá? O fato é que nessas duas frases aqui, ó, nesse exemplo aqui e nesse exemplo aqui, a gente tem o sujeito não praticando, não aplaudindo, mas recebendo essa ação. Aplaudem-se artistas, ou seja, esses artistas estão recebendo isso. Então, o que eu quero que vocês entendam agora não é a frase, não é como se faz a frase, é entender que ele está recebendo e quando ele está praticando. E a voz reflexiva, gente, é quando ele pratica e recebe ao mesmo tempo. Tá? Ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí a gente chama isso de reflexiva, tá? Então, ela cortou-se com a faca. Ela estava com a faca, ou seja, ela fez a ação de cortar e recebeu ao mesmo tempo, que quem o corte foi nela, de acordo com a frase. Então, ela cortou-se com a faca é reflexiva. Ela praticou a ação, porque ela não foi cortada por ninguém. Foi ela mesma que estava com a faca e ela mesma se cortou. É o que o enunciado está trazendo para a gente. Percebam que entender voz passiva, ativa e reflexiva depende da interpretação. Vocês precisam interpretar e entender o que está sendo dito para chegar a essa conclusão. Por isso que é um assunto possível de cair em prova de português. Todos os assuntos gramaticais que se aproximam da interpretação, eles vão estar lá presentes de alguma forma em provas de língua portuguesa. Então, sim, esse é um assunto que cai. Especialmente, tá, bastante no ensino médio, que é o que eu estou preparando vocês para o futuro, né? Para o que vier, eu estou dando tudo de língua portuguesa, que é o que vocês precisam saber. Certo? Tem muito a ver com a intenção do que está sendo dito. Então, ela cortou-se com a faca. Ela estava com a faca. Não está dizendo que ninguém cortou ela. Ela própria se cortou. E existe ainda uma aqui que eu não coloquei, gente, que é a reflexiva recíproca. Recíproca. Esse nome recíproco ou recíproca, né? Quer dar a ideia de mutuamente. Então, isso só pode acontecer, esse reflexiva recíproca, quando uma pessoa estiver fazendo com relação à outra. Então, se eu digo, eles, olha a reflexiva recíproca, gente, ó, eles se abraçaram. Vocês concordam comigo que eles são duas pessoas? Pode ser ele, ela, ela e ela, né? Eles. Ao mesmo tempo que uma pessoa está abraçando a outra, está fazendo isso, ela está recebendo esse abraço. Essa daqui também que está recebendo o abraço está fazendo, então é recíproco. Aí a gente chama isso de voz reflexiva recíproca. Para ter a recíproca, tem que ter pelo menos dois sujeitos. Dois sujeitos na ideia, tá, gente? Na ideia, assim, está fazendo e recebendo. Não pode ser a pessoa consigo mesma, porque é uma pessoa só. Ou seja, na voz reflexiva recíproca, tem que ter duas pessoas.
ou dois animais que estejam fazendo e recebendo ao mesmo tempo. Eles beijaram-se, eles se beijaram. Ao mesmo tempo que uma pessoa beija a outra, ela recebe. Reflexiva recíproca. Com relação à definição do que é voz ativa, voz passiva e voz reflexiva e recíproca, tranquilo, Miguel, Maju, alguma observação? Ô, professora, a analítica é quando acontece com a pessoa, né? Não. Tanto a analítica quanto sintética, eles recebem. É passiva. Só muda a forma de fazer a frase, Miguel. Porque quando eu digo assim, ó, boa pergunta. Quando eu digo assim, o artista foi aplaudido pela plateia, você concorda comigo que o artista está recebendo esse aplauso, né? Ele está recebendo. Passiva. Que é isso que é passiva. E quando eu digo aplaudam-se artistas, esses artistas também não estão recebendo, Miguel? Esses aplausos, a gente não sabe de quem é, né? Não está claro aí quem é. Mas ele está recebendo esses aplausos, os artistas. Eles não estão aplaudindo. Na frase, aplaudem-se artistas, eles estão recebendo. Nos dois casos, eles recebem. Só muda a estrutura da frase. É analítica, a frase está completa, que é isso que a gente vai ver agora ao lado, e isso que tu está me perguntando vai ficar claro. E a sintética, ela é resumida, é uma frasezinha menor. E aí eu vou mostrar como é que faz uma e a outra. Certo? Tranquilo, Miguel? Tudo certo? Entendi. Passiva recebe, o sujeito recebe a ação, que é o que você precisa saber agora. Aí a voz passiva se subdivide em duas, que é o que a gente vai estudar agora, a estrutura. A gente vai para ela agora, tá? A primeira que a gente vai ver, Miguel, que você trouxe essa questão, né? A primeira que a gente vai ver é a passiva analítica, que é como a gente vai fazer essa frase maior, tá? E depois a gente vai ver as sintéticas das próprias analíticas. A gente primeiro faz a analítica. E a primeira regrinha, tá? Beleza, Majuzinha, vi agora o teu tudo ok. E a voz passiva, ela só pode existir com uma condição na nossa língua. Ela só existe quando a voz ativa, que é o verbo que pratica ação, esse verbo é transitivo direto. E aí agora eu acho que está dando para vocês entenderem por que eu trabalho primeiro transitividade. Porque se eu chego aqui e a gente não estudou transitividade verbal, vocês vão ficar voando literalmente. A gente viu muitos assuntos e vocês podem estar pensando agora, eu continuo voando, professora. Eu vou relembrar um pouquinho sobre transitividade agora, tá? Quando eu estiver falando sobre isso, mas a gente precisava ter passado por esse momento. Por isso que existe uma sequência de conteúdos que a gente tem que trabalhar. Eu não poderia ter trabalhado voz passiva primeiro antes de transitividade verbal. Porque para eu trabalhar voz passiva, vocês precisam saber que para existir voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto. Ou seja, vamos relembrar, o verbo tem que pedir um complemento obrigatoriamente, porque é transitivo, ó, verbo transitivo direto. Transitivo significa pede complemento. Só relembrando, complemento. E direto pede esse complemento sem preposição. Então, se eu digo para vocês, por exemplo, minha gente, eu comprei, fico muda, vocês vão me perguntar o quê? Aí eu digo, uma camisa. Ó, o quê? Seria a pergunta que vocês fariam, porque o verbo está incompleto, ele precisa de um complemento para se fazer entender a frase. Eu comprei, sem contexto nenhum, a pessoa vai dizer, certo, o quê? Aí eu vou dar o complemento agora, uma camisa, um carro, um estojo, um computador, um celular. Esse complemento que eu estou dando, ó, um celular, uma camisa, não tem preposição. Tá? E é justamente isso que eu preciso para fazer voz passiva, ou seja, de um verbo que peça complemento sem preposição. Certo? Então, só existe voz passiva, vou repetir, quando existe uma voz ativa em que há um verbo transitivo direto, mais o tal objeto que é direto, que é o tal complemento, que a gente também estudou. O objeto direto é o nome que a gente dá ao complemento do verbo transitivo direto. Se o verbo fosse transitivo indireto, que não pode nesse caso da voz passiva, mas se fosse transitivo indireto, o complemento se chama objeto indireto. Beleza? Então, voltando aqui. Para existir voz passiva, repetindo pela quarta ou quinta vez, já nem sei mais, eu preciso de um verbo transitivo direto, ou seja, de um verbo que peça complemento e que esse complemento ele venha sem preposição. Beleza. Aí, gente, eu tendo essa estrutura, né? Então, para fazer a voz passiva, basicamente, eu sempre faço da ativa. Tá? Ou vice-versa. Vou mostrar para vocês isso também. E aí, o que é que a gente faz? A gente só inverte as posições, gente.
tá? O que é objeto direto na voz passiva vai passar a ser o sujeito. E o que era sujeito na voz ativa passa a ser o agente da passiva. É assim que a gente encontra o agente da passiva na frase, tá? Então, exemplo de uma frase na voz ativa. Carlos quebrou o copo. Por que mesmo, tia Laís, isso é voz ativa? Porque Carlos está praticando a ação. Foi ele quem quebrou. Ele fez isso. Então, por isso que essa frase aqui, ó, que está escrito voz ativa, é da voz ativa, porque foi ele que fez isso. O sujeito fez isso aqui. Depois que eu tenho uma frase nessa estrutura da voz ativa, em que o sujeito pratica a ação, né? E aí eu tenho um verbo transitivo direto, porque só pode ser transitivo direto, senão não dá para fazer. Aí eu pego essa estrutura e inverto. Ó. O que está como objeto direto passa a ser o meu sujeito. Então eu boto aqui no início da frase, ó, o copo. E o que era o sujeito passa a ser o agente da passiva com a preposição por, pela. Tem que ter essa preposiçãozinha. Por Carlos, pela minha mãe, por Joaquina. Enfim, vocês vão ver vários exemplos que a gente vai trabalhar que o agente da passiva ele é introduzido pela preposição por. Certo? Então, eu inverto. Para eu fazer agente da passiva, eu vou ter que saber isso. Eu vou ter que ter a voz ativa e vou ter que inverter os casos. Tá? Então, eu inverto esses dois polos. E o verbo, certo? Eu vou transformá-lo numa locução verbal, com esse próprio verbo, ó, quebrou. Então, esse verbo que vai estar aqui, ele sempre vai estar numa forma nominal, tá? Que nesse caso aí, ó, o particípio quebrado, foi quebrado. Então, o copo foi quebrado por Carlos. Carlos quebrou o copo. Do mesmo jeito que se dessem para a gente a voz passiva, a gente faria a voz ativa. O copo foi quebrado por Carlos. Aí eu pego o Carlos que está no início, no final, e boto no início agora. Carlos. Aí eu pego o verbo. Foi quebrado é o verbo quebrar. Quebrou o copo. É só inverter, gente. O verbo sempre fica no meio e eu faço a inversão. Quanto mais exemplos a gente vir, mais fácil vai ficar para vocês. Vamos para o próximo. Alibaba pronunciou as palavras mágicas. Eu só quero comprovar para vocês que pronunciou um verbo transitivo direto. Porque quem pronuncia, pronuncia alguma coisa. O complemento, ó, que é o objeto direto, aqui, ele não tem preposição. As palavras, ó, as, não começa com preposição. Então, eu estou confirmando para vocês que isso está dentro da estrutura que eu posso fazer voz passiva. Aí eu pego o objeto direto e coloco no início da frase para poder fazer a voz passiva. Então, fica as palavras mágicas foram pronunciadas, eu pego o verbo pronunciar aqui, ó, foram pronunciadas por Alibaba. Esse sujeito vai ser sempre o agente da passiva, porque eu sempre vou inverter nessa posição que eu estou mostrando aqui. E o verbo vai ficar sempre no meio. Só que o verbo vai se transformar numa locução verbal. Vamos praticar mais. Aí, vê que legal. Eu tenho só a voz passiva. Pensem comigo, tá? Vamos fazer juntos. A maçã envenenada foi mordida por Branca de Neve. Eu já sei que isso aqui é agente da passiva porque está introduzido ó, a construção da frase, né, com a locução verbal e tal. E o agente da passiva ele é sempre introduzido pelo quê? Pela preposição por. Que pode ser pelo, pela, por. Porque pela e pelo é por mais a, por mais o. Tá? Beleza. Aí eu perguntaria a vocês, como é que a gente faz a voz ativa? A gente está vendo a voz passiva. Como é que a gente faz a ativa? Eu vou pegar o finalzinho da frase para começar a minha ativa. Então, por Branca de Neve, eu vou pegar só Branca de Neve. Porque o por é só quando for a gente da passiva. E agora eu estou querendo transformar em ativa. Eu tiro o por, então, da jogada. Então, fica Branca de Neve, começando. Foi mordida do verbo mordeu. Então, Branca de Neve mordeu a maçã envenenada. Pronto, agora tem uma ativa. Gente, tá dando para entender? Tá dando. Tá dando para entender? É, deixa eu pensar aqui numa frase e outra. Peraí. É, meu carro foi lavado por Maju e Miguel. Gente, obviamente,
Opa, Miguel, quase que sai errado aqui, que eu ia botar o L 2 vezes, tá? Já dá para perceber que a frase está na voz passiva. Por quê? Porque eu não lavei, ele foi lavado. Eu não fiz isso. Eu estou recebendo ele assim. Pela interpretação só, já dá para saber que está na voz passiva, que é isso que eu quero que vocês cheguem a essa linha de raciocínio de interpretação, independente de memorizar a estrutura, beleza? Percebam que eu tenho toda a estrutura da voz passiva, eu tenho por Miguel e Maju aqui, né? Por Maju e Miguel, que está indicando que é aqueles que são o agente, então que fizeram, né? Iniciado pela partícula por. Como é que eu faço mesmo para transformar na voz ativa? Eu pego a informação final para começar a minha voz ativa. E aí eu quero saber de vocês, aqui no bate-papo, obviamente. Não falem, porque quem fala dá já a resposta para o outro. Como é que ficaria essa voz ativa aí, dessa frase? Me digam aqui no bate-papo. Lembrando que vai começar com o nome Maju e Miguel. Que eu não vou inverter, então Maju e Miguel, que estava no final, passa a ser o começo da minha ativa. Então fica Maju e Miguel, aí pega o verbo e complementa com o meu carro. Como é que fica, então? Coloquem no bate-papo. Não tem problema errar, gente. Esse é o momento de errar. Eu vou justamente identificar com vocês. Eita, tá errado por conta disso. Não tem como errar, né? Tá bem óbvio. É isso, gente. Vocês já aprenderam. É isso. Então, tendo a ativa, eu faço a passiva. Lembrando que para ter ativa tem que ser verbo transitivo direto. Se for qualquer outro tipo de verbo, eu não consigo fazer, gente. A gente tá passiva tem que ser nessa estrutura. Eu tenho que ter o sujeito, eu tenho que ter o verbo transitivo direto e tem que ter o tal complemento dele. Porque se eu tenho verbo transitivo direto, tem complemento. Porque senão tá sem sentido aquela frase. E aí eu só faço, ó, inverter. E aí, se na prova é me dado o agente da passiva, eu consigo fazer ativa. Se na prova é me dada a ativa, eu consigo fazer passiva. Desse jeito que eu estou mostrando para vocês. E aí, vocês devem estar se perguntando, beleza, professora, massa. Mas vê só, acho que foi 2 vezes esse negocinho aqui, não foi? Deixa eu só conferir. Foi. Tá. Aí vocês devem estar pensando, beleza, essa é a tal analítica, né, professora? Então, a estrutura da analítica é essa, que a gente inverte os blocos e o verbo fica no meio. Sim. E a tal sintética, que Miguel me perguntou ainda há pouco? Gente, eu só vou emitir, tá? Eu só vou emitir o agente da passiva na informação do... Como é que se diz? Da sintética. Eu vou tirar esse por, pela, essa informação eu tiro, então fica só o verbo mais a partícula si e o complemento, né? Então, lavado, que é do verbo lavar, né? Lavaram, porque não foi Maju e Miguel, eu vou omitir, mas eu sei que foram 2 pessoas, então lavaram-se meu carro. Não seria Maju e Miguel lavaram meu carro? Tá? Eu estou só emitindo quem foi que fez. É isso que é agente sintético. O agente da passiva sintético. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês visualizarem. Ó. Os artistas, perdão, o artista foi aplaudido pela plateia, tá? Analítico. Aí o sintético, eu tiro, gente, pela plateia. Eu tiro, então. Aplaudem-se artistas. Porque não foi a plateia, nem muita gente, então aplaudem-se artistas. Eu só pego o verbo e o complemento. Então, eu vou ocultar a informação do agente da passiva na sintética. É como se eu estivesse resumindo. E quem vai indicar que está na passiva é esse tal se aqui. Vai ter que ter esse se depois do verbo. Essa é basicamente a diferença de um para o outro. E nos 2 casos, não importa se é analítico ou sintético, o sujeito está recebendo ação, ele não pratica. Tem mais exemplos, tá, gente? Vamos lá. José Saramago recebeu o prêmio Nobel. A pronúncia não é Nobel, é Nobel, tá? José Saramago recebeu o prêmio Nobel. Beleza. Recebeu, eu tenho que ter certeza que ele é um verbo transitivo direto, que é, ele recebeu o quê? Aí o complemento é objeto direto, né? Prêmio Nobel. Beleza. Então, tendo isso, eu vou fazer a inversão. O prêmio Nobel foi recebido por... Então, a informação de Saramago lá, né,
Aí vocês podem estar pensando, ô, professora, por que está por Saramago e não por José Saramago? Omitiram aqui na informação, mas seria José Saramago, tá? Não é para mudar, né? É para tirar a palavra. Beleza? Então, certo seria por José Saramago, tá? Só não colocaram, esqueceram aqui de colocar nessa imagem a informação José, mas teria que ter. Não é? Quando a gente faz essa inversão, gente, a gente não troca nenhuma palavrinha, não tira nenhuma palavrinha, certo? Então, inverte e lembrar que o sujeito, quando passar a ser agente, porque não tem a inversão assim, então, quando ele passar a ser agente, ele vai passar a ser agente sempre com a preposição por. E aí, eu acho que agora, gente, já deu para vocês entenderem, tá? Eu vou liberar a nossa última atividade de gramática e vou, na sequência, liberar a interpretação de texto, beleza? Façam primeiro a de gramática, eu acho que Maju não vai conseguir, e aí, como Maju não vai conseguir, porque ela não está conseguindo acessar o sistema do WordWall, Majuzinha, eu já vou liberando para você a interpretação de texto por conta disso, tá bom? E aí, em outro momento, se você conseguir fazer essas atividades do WordWall, massa. Então, Miguel começa pela agenda passiva, por esse link que eu liberei, e na sequência faz a interpretação. Deixa eu pegar aqui logo a interpretação, que é considerado o nosso simulado, né, gente? Hoje, em tese, é dia de simulado pelo nosso cronograma. Mas, como vocês sabem, é basicamente uma interpretação de texto. Vamos lá, vou liberar o link agora, Maju, e aí você pode começar. Pronto. O segundo link é a interpretação de texto. Qualquer coisa, falem comigo. Estou aqui, estou no bate-papo, tá? Miguelito, só para dizer que essa tua última atividade chegou, tá? A outra que não chegou ainda. E que tu erraste umas casquinhas de banana, meu Deus, que eu fico louca para comentar. Mas, enfim, foca aí na interpretação de texto, beleza? A gente está quase finalizando, tá, gente? Faltam 2 minutinhos, mas não deixem, por favor, de finalizar essa atividade da interpretação, tá bom? Eu só estou avisando que já já eu vou ter que fechar, que eu vou começar minha outra aula na sequência. Mas é sempre assim, eu tenho que finalizar essa para poder abrir a outra. Mas não deixem de fazer direitinho, não, e de anotar as dúvidas de vocês, tá certo? Meus amores, um beijo grande em vocês. Estudem qualquer coisa, me chamem no Zap, tá bom? Para dúvidas, interação, seja lá o quê. Beijo. Liberada, Majuzinha. Beijo, beijo.